Deixa eu tentar facilitar a minha vida aqui, porque aí eu consigo, vou entrar pelo celular, que aí eu consigo, só preciso tirar o som. Tá dando eco ainda, gente, ou sumiu? Tá de boa? Tá tranquilo. Tá não, tá tranquilo, só. Beleza. Tá bom. É porque às vezes quando abre com o celular, fica dando eco. E aí se aparecer alguém para entrar, eu consigo autorizar sem ter que ficar voltando na outra tela, tá? Bom, vamos lá. Bom, então esse comitê de emergência, ele veio para trazer orientações para todos nós, tá? Então a gente formulou um documento com essas orientações tanto para servidores quanto para alunos, inclusive de organização estrutural do campus, tá? Bom, de calendário, não sei se vocês tiveram acesso, eu vou inclusive mandar o link no chat daqui a pouquinho. A gente já tem um novo calendário oficial, e aí foi definido como retorno de forma gradativa a partir do dia 3 de agosto, de forma não presencial, né? E a gente não tem ainda uma data para as atividades presenciais, né? O que aconteceu foi que saiu uma medida provisória que desobrigou o cumprimento dos dias letivos, né? A gente, não sei se vocês lembram, a gente tem um mínimo de dias letivos a ser cumprido no ano, e aí essa medida provisória descumpriu, né? Permitiu a gente descumprir os dias letivos presenciais, permitindo que a gente fizesse o cumprimento de carga horária, inclusive em contraturno. Hoje, em maioria, vocês estão no turno da manhã, e aí significa em contraturno que está liberado as atividades para o período da tarde, para o período da noite, né? E sábados letivos para compensar esta carga horária, tá? Bom, em relação ao calendário, a gente inicia no dia 3 de agosto, o primeiro semestre, né? O retorno do primeiro semestre, e conclui no dia 23 de outubro, tá? Tendo um recesso escolar aqui, ó, entre o dia 26 ao dia 6 de novembro, tá? E o segundo semestre, iniciando no dia 9 de novembro, e finalizando dia 12 de fevereiro, com um recesso de fim de ano do dia 24, ai, obrigada, Esther, do dia 24 ao dia 31 de dezembro, tá? Vamos lá. Como é que a gente organizou essas atividades, né? Vão ser atividades letivas não presenciais, vocês vão ver muito essa siglazinha ANP por esses tempos, tá? Elas são realizadas quando não é possível a presença física, né, no ambiente escolar, então, como a gente está impossibilitado de frequentar o IFB, então nós vamos seguir dessa forma. É diferente do ensino à distância, do EAD, tá? Eu sei que não satisfaz todo mundo, está todo mundo muito preocupado com a questão de aprendizagem, mas maior, a maior preocupação nossa é haver um retrocesso de aprendizagem muito grande. Mais ou menos assim, quando a gente estuda uma língua, a gente está estudando, a gente aprende e a gente está afiado ali enquanto a gente está usando. De repente a gente para, a gente meio que vai esquecendo algumas coisas. Então a gente está muito preocupado com isso. Então, a gente decidiu retornar dessa forma, tá? E para que vocês não percam o ritmo de estudo, a gente já ficou bastante tempo parado, né? E como que isso vai acontecer? Né? Com o uso de práticas pedagógicas mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, que vão possibilitar esse desenvolvimento dos objetivos de aprendizagem e habilidades. Eu vou falando aqui, gente, se vocês quiserem me interromper também, fiquem à vontade, tá? Bom, como é que essas atividades vão poder ocorrer? Vocês vão ouvir bastante também esses termos, síncronas e assíncronas. As atividades síncronas vão ser as atividades online, e a gente solicitou que elas ocorressem preferencialmente nos horários estipulados para o componente, ou seja, nos horários daquela disciplina, para que não haja confusão entre os professores, assim, mais de um professor marcar atividade no mesmo horário e tal, tá? Então, preferencialmente que aconteça nesses horários. Isso não quer dizer que é obrigatório, tá? Pode haver um acordo. Ah, tem gente na turma que não pode, o professor conseguiu fazer um agendamento com os alunos e que pode ser melhor em outro horário, tudo bem, tá? Tá liberado também. Mas tem que haver
essa preferência para evitar essas confusões, ok? Essas atividades, quando forem síncronas, né, ou seja, online, contando com todo mundo na sala, por exemplo, elas vão ser agendadas e comunicadas a vocês com, no mínimo, uma semana de antecedência, para que vocês possam se organizar e agendar isso direitinho, tá bom? E as atividades assíncronas vão ser as atividades que são de forma offline, tá? Então, uma lista de exercício, um artigo, um material para leitura, um material para discussão, tá? Tudo isso vai poder ser feito de forma offline, e aí vai ser estipulado um prazo para essa entrega, e a carga horária, né, proporcional ao tempo gasto para a execução dessa atividade. Tudo isso vai ser passado para vocês quando forem passadas as atividades, tá? Quais são os tipos de atividades, né? Os ambientes de aprendizagem virtual, né? O Moodle, o MEAD, né? O Google Classroom, o Google Sala de Aula, videoaulas, podcasts, blog, mapa mental colaborativo e qualquer outra forma. Sistemas de webconferência, então, quando a gente fala das questões síncronas, tá? Então, sala CAF, Google Meet, o Hangout, tá? E aí, cada professor vai ter autonomia para escolher o que for melhor, tá? Para si. E materiais impressos, né? A gente vai enviar, no caso de vocês, né? A gente não usa o livro didático, é porque esse material de reunião aqui foi preparado para todos os cursos do IF. Então, mas obras literárias, apostilas, infográfico, artigo, estudo dirigido, tudo isso para ser enviado para vocês de forma digital, né? E vocês retornarem para a gente. A gente vai falar das exceções de quem está sem acesso, tá? Mas as atividades vão ocorrer dessa forma, ok? Isso aqui é muito importante, tá? Participação nas atividades não presenciais, tá? Ela é obrigatória, tá? Aqueles que não puderem, por algum motivo, então eu estou falando aqui, por exemplo, dessas atividades assíncronas, por algum motivo não puder realizar essas atividades dessa forma, vai abrir um calendário para trancamento, tá? Ou do curso, ou da disciplina, enfim. Só para adiantar vocês, essa data ficou entre o dia 17 e 21 de agosto, tá? Tá lá no calendário oficial. Essas atividades não presenciais vão contabilizar como carga horária, tá? Então, como participação de vocês. Então, é importante vocês cumprirem esses prazos, tá? Bom, organização dessas atividades. Vão ser vários tipos de atividades, né? Vai ser passado esse planejamento de periodicidade de atividades para vocês. Vai depender de cada perfil de turma, então cada professor vai ter autonomia para decidir, tá? Ou o colegiado. E essas informações vão ser passadas até o dia 14 de agosto, tá? Como um novo plano de ensino. Por que até dia 14 de agosto? Porque na primeira semana, preferencialmente na primeira semana, nós docentes vamos fazer uma avaliação que a gente chama de avaliação diagnóstica, tá? Para ter uma ideia do que vocês se lembram do que já foi passado, né? Tem um tempinho. Vocês tiveram poucas semanas de aula, mas tiveram aula. Então, nós vamos fazer essa avaliação diagnóstica para saber como é que vocês estão para a gente iniciar. Então, por isso, esse plano de ensino vai vir um pouquinho mais tarde. Na verdade, é como é hoje, né? Assim, quando a gente inicia um semestre, a gente normalmente dá 2 ou 3 semanas para os professores liberarem o plano de ensino oficial para vocês, né? Então, vai seguir da mesma forma. E é muito importante, todos os professores vão disponibilizar 2 horas de atendimento, tá? E aí, nós vamos passar para vocês, tá? Qual vai ser esse horário de atendimento e qual vai ser a forma, tá? Se vai ser por videoconferência, se vai ser no telefone do campus, se vai ser num grupo de WhatsApp, se vai ser por e-mail, ok? Aí, isso nós vamos passar para vocês, cada docente vai passar, tá? Cobrem isso, tá, gente? Inclusive, dos professores de mim, inclusive, que eu vou dar aula para algumas turmas, para que vocês tenham, tá, esse acesso ao professor. Tá tendo dificuldade na atividade, no desenvolvimento, seja no que for, tá? A gente vai ter esse horário de atendimento, tá bom? Esse aqui é o nosso exemplo do nosso novo plano de ensino. Acho que tá ruim para ler, né? Deixa eu tentar aumentar aqui.
vai ficar grandes coisas, não, mas só para dar uma melhoradinha. Então, as atividades numeradas, tá? Qual é o tipo de avaliação? Então, a avaliação diagnóstica é essa que eu falei primeiro para vocês. Eu tô dando umas pausas aqui, umas olhadas para baixo, tá, gente? É para liberar o pessoal entrando na reunião. Então, vai ver o tipo de atividade, então, se é uma avaliação diagnóstica, se é um estudo de caso, se é uma lista de exercício, como que isso vai acontecer, né? Qual é o assunto, os objetivos dessas atividades. Então, vocês vão sempre ter, né, os objetivos da atividade proposta. Então, aqui, por exemplo, na atividade diagnóstica, avaliação diagnóstica, o objetivo é identificar quais conteúdos abordados nos encontros presenciais precisarão ser retomados, tá? Isso não é uma obrigatoriedade, não, tá, gente? Isso é um exemplo. A avaliação, sim, mas o objetivo é de cada professor, tá? Quais os recursos que esse professor vai utilizar? Ah, vai usar o Google Forms, vai usar o Classroom, vai usar o Meet, vai usar o NEAD, vai usar material impresso. Como que ele vai avaliar isso? Vai fazer um teste, vai fazer uma entrevista? Ele vai colocar tudo aqui, tá? A data de início e de final, tá? A duração em horas, ok? E assim para as outras atividades, ó, uma lista de exercício vai ter 2 horas. O que é importante que eu falei para vocês cumprirem os prazos, vai estar sempre aqui, ó. Vai ser liberado dia 26, o prazo de entrega é dia 31, por exemplo, tá bom? Bom, como é que vai ser avaliada a presença de vocês? Nas atividades síncronas, né, as atividades online, as presenças vão ser lançadas a partir da participação na atividade online, né? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma avaliação aqui agora, de quem está de presença, né, nessa reunião, eu iria ali abrir a minha lista de alunos, né, de participantes, e ia lançar as presenças, tá? E de forma assíncrona, que são essas atividades offline, né, as presenças vão ser lançadas a partir da entrega dessas atividades pelos estudantes, ok? Formas de avaliação. Então, como é que vão ser? Ah, vai ter prova, não vai? Como é que isso vai ser? Isso vai ser definido pelo professor, tá, gente? Cada professor vai definir a sua forma de avaliação, tá? Isso é autonomia de professor, ok? E a gente está priorizando, na verdade, a gente está solicitando que seja uma avaliação continuada. Se vocês olharem nessa atividade aqui, ó, a gente tem uma coluna de distribuição de nota, então, por atividade, então, ser uma coisa contínua, porque é muito complicado, né, gente, a avaliação. Não estou dizendo que não vai acontecer, provavelmente vai, tá? Mas vai ser de forma diferente, não tem como, né, gente? Então, são adaptações. Informação importante: atestados médicos. Da mesma forma, tá, de atividades presenciais, como era nas atividades presenciais. A gente tem aquele esquema de envia lá para a secretaria e tal, para protocolar, tá? E aí segue o mesmo procedimento, do prazo de horas e tudo. Então, a gente tem essas normativas, são as mesmas, tá? Isso não altera. Bom, vamos falar do aluno que não tem acesso à internet, né? Eu olhando naquele formulário, a gente mandou bastante formulário para vocês nesses dias, né? Mas o formulário que foi feito pelo comitê, não aparecia para mim, ou aparecia acho que apenas um aluno sem acesso total à internet, tá? Mas não sei se vocês acompanharam o edital como chama? O edital que saiu de liberação de equipamento e chip. Vocês acompanharam? Eu vi que teve bastante aluno nosso participando, né? Até já saiu. Então, eu acho que com isso nós vamos conseguir suprir essa necessidade. Caso a gente necessite, então o estudante que não tiver acesso à internet, ele vai ficar sem fazer? Vai ficar sem nota? Não. Então, a gente montou um esquema que vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, tá? O docente, o professor, vai enviar a atividade para o coordenador na quarta-feira. O coordenador, na quinta-feira, ou o representante do colegiado, vai levar essa atividade lá na recepção, lá no campus mesmo, para as meninas lá da recepção, entregar ele lá na quinta-feira. E na sexta-feira, o aluno precisa ir no campus para buscar
a sua atividade nova e entregar a que ele já tiver feito, ok? Então, todos os alunos vão ter acesso aos conteúdos, tá? Quem não tiver a possibilidade do acesso online, vai ser dessa forma. E aí, na sexta-feira, esse aluno entrega o seu material e pega o material novo. Na segunda-feira, o coordenador retorna ao campus, pega esse material e faz essa troca de novo com o professor, ok? Os dias, tá, podem ser alterados de acordo com a questão de disponibilidade de espaço estudantil, tá? Mas isso ainda é uma questão ainda que a gente não consegue definir, né? Mas eu acredito, pelo formulário que a gente fez, que nós não vamos ter esta necessidade, tá? Mas caso ocorra, a gente já está organizado, tá? Em relação aos estudantes PCDs, vai ter uma reunião com o NAPNE amanhã, às 7 horas, tá? O NAPNE vai passar para os coordenadores as orientações específicas para cada estudante, e essa reunião, ela vai acontecer tanto com os alunos quanto com os pais, tá? Então, NAPNE, CDPD, SEDAI vão oferecer apoio na realização dessas atividades, tá? Então, também não vão ficar desamparados, ok? Bom, acesso ao campus, tá? Qualquer serviço que precise ser realizado no campus vai ser feito com esse agendamento por este e-mail, tá? agendamento.segan@ifb.edu.br. E aí, esse e-mail vai direcionar, eu preciso de um agendamento com o coordenador para resolver uma coisa. Beleza, vocês vão encaminhar o e-mail para lá e o agendamento vai me passar para a gente organizar um horário de atendimento em agenda, tá? Ser virtual, enfim, o que for necessário, tá? Então, tudo que vocês precisarem no campus, né, de acesso, vai ser feito por este e-mail, tá? Os espaços do campus permanecem fechados, né, até nova orientação do comitê de emergências, tá? Bom, ponto que me perguntaram bastante aí, no Zap. Aulas práticas, como é que vai ficar? Bom, nós, professoras da área técnica, criamos um protocolo. Nós vamos, inclusive, saindo dessa reunião, a gente tem outra para poder finalizar esse documento. Mas as atividades presenciais, né, só poderão ser iniciadas após posicionamento institucional. Quando for possível retornar essas atividades, vai ser priorizado os componentes que necessitem de práticas. Então, suponhamos que, numa bela hipótese, a gente possa retornar às atividades no final de setembro. Quais são as atividades que vão voltar presencialmente, inicialmente? As de atividade prática, tá? Se não for possível nesse primeiro semestre, como que fica, né, professora? A gente não vai concluir a disciplina? Vai, não vai? O que que a gente vai fazer? A gente não vai fechar as notas, né, a disciplina, e vamos deixar essas atividades, essas horas de atividade prática para o próximo semestre, tá? Tudo isso nós vamos passar para vocês na semana que vem, tudo direitinho, os protocolos, como vão ser o planejamento dessas atividades, tudo certinho semana que vem, tá? Mas a gente já tem uma programação para isso, tá bom? Eu acredito que esse seja um ponto de dúvida muito grande de vocês, tá? Mas, então, inicialmente, nós vamos seguir com as aulas, né, de atividade prática de forma virtual, tá? Até haver essa liberação. Outra dúvida, estágio, tá? Principalmente para os meninos que estão no quinto. Foi liberado por portaria a realização de estágio não presencial, tá? Então, o orientador de estágio vai verificar se o plano de trabalho do estudante é compatível com o plano de trabalho não presencial aprovado pelo colegiado. Esse documento também vai ser aprovado hoje, tá? Mantém o limite de carga horária, tá, gente? 30 horas semanais, 6 horas por dia, tá? E a frequência vai ser uma declaração de cumprimento do plano de trabalho, assinada tanto pelo orientador quanto pelo supervisor de estágio. Como vai ser isso? Pode ser na empresa? Pode. Se a empresa estiver ofertando o estágio não presencial, pode. Mas a gente sabe que isso pode ser um dificultador grande, né? Isso pode dar uma atrapalhada boa, né? A gente não sabe como as empresas estão lidando com isso direito. Eu acho que a maioria não está fazendo. Então,
para suprir isso, a gente sabe que tem alunos que precisam dessas horas para formar esse ano, a gente está formulando outras opções, tá? Então, fiquem calmos que isso tudo vai ser passado. Eu não vou adiantar para vocês aqui, porque eu vou esperar a aprovação final do colegiado, tá, gente? Então, no máximo, até semana que vem, esse plano vai estar disponível para vocês, tá bom? E aí, ele vai ser feito de forma virtual, da mesma forma, tá? O que acontece? Nós vamos dar prioridade para esse estágio. A gente sabe que a partir da conclusão do terceiro semestre, né, que aí tem as disciplinas obrigatórias, os alunos já podem iniciar o estágio. Mas nesse momento a gente vai dar preferência para os alunos do quinto módulo, os alunos formandos, para que eles possam concluir e não sobrecarregue as orientações, tá? Para que seja feita de forma tranquila, beleza? Informação do curso técnico não é importante para vocês. TCC. Orientação e defesa de TCC vão poder ser executados de forma não presencial, tá? Então, fiquem tranquilos. Formaturas. Colação de grau antecipada vai poder acontecer via webconferência, tá? Colação de grau regular vai depender das medidas sanitárias da época da colação, né? Então, não temos uma data definida pela reitoria ainda. E, muito importante, gente, eu sei que é um momento difícil, eu sei que a rotina de casa é complicada, né? Estamos todos vivendo isso, né? Nós, professores, vocês, alunos, a gente não tem a mesma disponibilidade de tempo e concentração do que estando no campus, né? Ou dentro de uma sala, ou lá na biblioteca. A gente não tem essa mesma tranquilidade, né? Em casa a gente sabe que é mais complicado, um chama, a mãe chama, o pai chama, o filho chama, é uma função, né? Aí arruma a moça, arruma a casa. Então, a gente sabe que está mais complicado, tá? Está mais complicado para todos os lados. Então, o que a gente precisa? Vocês vão ter autonomia de estudar. Então, é muito importante que vocês sejam muito responsáveis com o estudo de vocês. Se organizem, tentem montar um horário específico para vocês poderem fazer as atividades, né? Separem um horário no dia. Eu sei que pode ser bastante complicado, mas tentem ao máximo possível, tá? Manter essa rotina de vocês da melhor forma possível. Bons resultados vão depender desse comprometimento, tá? E dedicação de vocês. Nós, professores, estamos realmente, assim, trabalhando muito mesmo para poder fazer da melhor forma possível, na maior variedade possível. Então, assim, a gente está trabalhando dobrado, triplicado do que é o nosso normal, né? Então, a gente sabe que para vocês também vai ser bastante difícil, né? Peçam apoio da família, gente, de verdade. Peçam cooperação. Fala, gente, nesse momento eu preciso, né? A gente está evitando as atividades síncronas, né? Porque a gente sabe que a dinâmica familiar é complicada, mas a gente precisa que a família apoie. Então, peçam mesmo. Fala, ó, mãe, nesse momento aqui vou focar no meu estudo, né? Me deixa aqui no quarto sozinho. E se dediquem, gente, porque eu sei que tá difícil para todo mundo. Com uma mensagenzinha final aqui, né? Nós, profissionais da FB, estaremos prontos para auxiliar da forma que for preciso. E estamos mesmo, gente. Contem com a gente mesmo. No meu caso específico, eu estou tendo bastante contato com os representantes de turma, mas vou pedir para me adicionar nos grupos de turma, para vocês terem acesso a mim, tá? E no que for preciso, eu puder ajudar. No que for possível, eu puder ajudar vocês. Beleza? Vou fechar aqui e vou abrir para perguntas, que a gente ainda tem aí uma meia hora. Falei rápido para variar, né, gente? Quem tem aula comigo sabe que eu sou só um pouquinho acelerada. Mas quem quiser perguntar, fica à vontade em abrir o microfone e falar um por vez, lança aqui no chat. Aí, ó, o Gabriel quer falar? Pode falar, Gabriel. Bom dia, professora, bom dia a todos. Algumas dúvidas, né? Como sempre, quem me conhece sabe. Vai na fé. Eu tenho várias. Deixa eu só pegar que eu tinha anotado, mas a primeira coisa que eu queria saber era com relação ao trancamento, tipo, do segundo semestre, porque a senhora falou que tem um calendário para trancamento agora do primeiro, né? Sim. E vai ter outro para o segundo também, né? Tipo, se na metade do caminho eu fizer o primeiro e ver que eu acho melhor aguardar e trancar e retomar depois, eu tenho essa possibilidade? No segundo semestre letivo?
Isso. Sim, sim. Vou até abrir aqui, se eu ficar vesga aqui, é porque eu tô olhando o calendário, tá, gente? Não ri, não, tá? Deixa eu abrir aqui que eu até olhei. Novembro. De 23 a 27, Abby. Obrigada. É porque tá na lista do lado aqui, beleza. De 23 a 27 de novembro. Isso, então Tá tem, certo. Obrigado, tá? professora. A outra coisa que eu tinha para perguntar sobre as atividades síncronas. Então, pelo que eu entendi, a gente não vai ter uma grade horária específica e fechada. Quando tiver atividade, vai ser avisado antes, mas a gente não vai ter uma grade fechadinha, né? Ah, primeiro horário, tal matéria, segundo, tal matéria. Isso. Cada professor, quando for agendar, né, a sua atividade, vai avisar com uma semana de antecedência, mas vocês não vão ter, olha, a manhã inteira vai ter aula. Isso não vai acontecer. Mesmo porque a gente discutindo no comitê, a gente está vendo os alunos que estão tendo aula dessa forma, não está funcionando. Uhum. E assim, vocês são alunos do ensino superior também, né? A gente pode dar mais autonomia para vocês, e até melhor, eu acho, né? Enfim, mas não vai ter essa grade, tá? Certo. Mas então todas as matérias vão ser ofertadas para a gente, né? Sim, todas. Todas as do nosso semestre que a gente Todas, estava fazendo normalmente ofertadas, certo? normalmente. E a última pergunta é se essa semana vai ter mais alguma coisa ou se para as atividades dessa semana é só essa reunião e que, tipo assim, quando realmente começa as aulas? Já é no dia 3, a gente já tem atividade mesmo ou não? Nessa semana, esse é o contato com vocês mesmo. Igual eu falei, vou pedir para passar meu zap lá, botar meu zap lá no grupo. Caso vocês precisem, podem me procurar. Às vezes eu demoro um pouco, os meninos que são representantes sabem que às vezes eu demoro, mas eu respondo, né? Sempre o mais rápido possível. Então, vou me disponibilizar lá. Mas cada professor vai entrar em contato com vocês, tá? Para poder ir passando as atividades, os planejamentos, tá? A partir de segunda-feira, tá? Todos os professores vão entrar em contato, via Classroom, ou NEAD, ou Zap, todo mundo vai entrar. O que é importante, gente, lembrar, acessem essas atividades com o e-mail institucional de vocês, tá? Porque, por exemplo, as coisas no Classroom só contam, por exemplo, a gente só consegue fazer correção, lançamento de nota, algumas coisas com o institucional, tá? Então, é bastante importante vocês usarem o institucional. Perfeito. Obrigado, professora. De nada. E aí, pessoas? Gabriela, o semestre vai continuar de onde parou, vai começar do zero. Então, Gabriela, nós vamos fazer essa avaliação diagnóstica na primeira semana e cada professor vai avaliar como está a situação da sua turma com a sua disciplina, tá? Então, nós temos só 12 semanas para esse semestre e para o próximo, então vai ser uma coisa mais corrida, mas nessa primeira semana nós vamos fazer essa avaliação para ver como cada disciplina vai seguir, tá? Às vezes não vai ter necessidade de começar do zero, às vezes vai. Então vai ser individual mesmo por disciplina. Abby, Diga. posso falar um pouquinho? Pode, claro. Pessoal, bom dia. Professora Esther. Para as minhas turmas de princípios de conservação e planificação, análise também, né? Análise de alimentos. Assim que a gente paralisou, Ábia, daí uns 30 dias, assim, a gente estava, né, tava todo mundo muito perdido, a gente não estava tendo, o IFB estava trabalhando, mas, assim, a gestão estava trabalhando, a gente não estava ainda sabendo o que ia ocorrer. O que eu fiz com as turmas? Eu montei um cronograma de atividades e cheguei a fazer alguns encontros com eles, sabe? Uhum. Fiz uns 2 encontros, assim, para manter contato, para a gente resgatar, porque vai muito de encontro ao que a Gabriela perguntou aí, para resgatar o que já tinha sido dado, né, que no meu caso eu tinha dado aí umas 3, 4 encontros, e aí eu só queria falar o seguinte, na semana que vem a gente vai conversar sobre isso, mas que a gente vai resgatar tudo que a gente havia planejado, né, e vamos conversar com as turmas, igual a professora Ábia colocou agora, e nós vamos, em conjunto, determinar o que pode ser aproveitado, né, o que a gente consegue resgatar, e o que precisa ser revisto novamente. E eu creio que todos os professores farão isso também, tá? Porque
como a Ábia também comentou, esse período que a gente ficou parado, ele pode ter aí, de alguma forma, prejudicado o que a gente já trabalhou em sala durante o primeiro mês, vamos colocar assim, eu acho que deu um mês, né, de aula presencial, quem sabe um pouco menos, mas é isso, tá? Com relação às minhas turmas, quem tá comigo, fiquem tranquilos, que o que vocês fizeram aí em 2, 3 encontros, a gente vai resgatar, e o que a gente fez de forma presencial também, lá em fevereiro e um pouquinho de março. Acho que todos os professores vão fazer essa avaliação junto com vocês, porque agora mais do que nunca, é um trabalho em parceria, né, Ábia? Porque Sim. não adianta a gente querer trabalhar o conteúdo da forma como era antes, porque a gente não está aí com as atividades da mesma forma, e a gente vai buscar construir o conhecimento e a forma de aprender junto com vocês, tá bom? Contem com a gente. Aí tem mais uma dúvida ali, ó. Dentro da primeira dúvida do Gabriel, pergunto, o trancamento será permitido para todos os alunos, independente do semestre que esteja matriculado? Sim, Juliano. Sim, vai abrir um novo prazo. Só ficar atento aos prazos, né, Abby? Porque Por agora é tudo favor, mais gente. rápido, tudo mais corrido, o semestre está 17 encurtado. a 21 de agosto, por favor. Exato. Que aí depois vira aquele caos. E assim, enquanto era presencial, né, Esther? Corre lá na sala da coordenação, a gente chora ali, o Vitor e consegue, mas agora não tá dando para dar essas mancadas. A gente não tá conseguindo, inclusive, essa agilidade, porque tá todo mundo sobrecarregado. Então, se atentem aos prazos, gente. Imprima esse calendário de todo tamanho, bota na mesa. Não percam esses prazos, tá? Aproveitamento de disciplina ainda vale? Vale, Tanaile. Vale, se está aprovado no processo, né? Vocês abrem um processo e tal. Se tem essa aprovação, tá valendo. Monitor. Não sei, Gabriela, porque o que saiu foi o monitor virtual, né? Então eu não sei se vai ter monitor de disciplina. Você sabe, Esther? Eu realmente não. Estava aprovado, né, Ábia? Antes da gente O edital, né? paralisar, É o que eu tava edital já fora. tinha. Mas eu não cheguei a fazer as entrevistas, eu acho que não, Ele não não, finalizou, né? não finalizou o edital, tá? Tem que verificar. É porque eu tava fora, eu não acompanhei. Mas eu acho que não finalizou, não. Tem que Eu ver vou como é que voltar ficou. aqui para saber. E aí eu pergunto e mando para vocês. Gabriela perguntou, monitor, é isso, né? Vai poder pedir aproveitamento ainda? Tem um prazo no calendário. Cadê? Isso, Sara, o que o comitê, posso, né, Abia, ajudar Pode, aí claro, com certeza. tudo que não havia finalizado, por exemplo, se o período de pedido de aproveitamento de disciplina não havia finalizado antes da paralisação, ele vai aparecer no calendário novamente, né? Então, assim, se o período estava aberto e paralisou, ou houve a paralisação, esse período ele vai continuar aberto aqui no calendário, aí tem que dar uma olhada aqui. Eu estou tentando verificar para você. Retomada das atividades, sábado, trancamento. Eu não Pelo achei. que eu estou vendo aqui, período de aproveitamento não aparece. Ó, trancamento aparece lá em novembro. Para o primeiro, Outro semestre. segundo semestre. Para o primeiro não aparece, não. Provavelmente ele fechou. Mas dá para verificar também, né, Ábia? Aí Com você certeza. confirma. Atividades, isso. É melhor a gente confirmar, mas se não aparece aqui, sábado, último dia para comprovação de atividades, é isso mesmo, isso. Essa questão do período para trancamento e para aproveitamento aparece só no segundo semestre, mês lá em novembro. Então, provavelmente ele fechou enquanto ainda as atividades estavam regulares, né? Para esse primeiro semestre. Ele é rápido também, né? Uhum.
Gente, sobre o prazo, quem perguntou aí do prazo do monitor virtual, eu não sei a data, estou tentando achar aqui para poder confirmar para vocês. Você sabe, Esther? Eu li o edital, mas eu não sei a data, não. Também não lembro, É, é muita coisa. muito edital e muito documento esses dias, né, Esther? É muita coisa. Senhora. Deixa eu tentar te ajudar aqui, peraí. Tá. Gabriel, essa eu vou ficar devendo por hora. Deixa eu ver aqui. A Patrícia está perguntando das provas. Cada professor, Patrícia, vai ter autonomia para decidir o seu formato de avaliação, tá? Então, isso a gente não, não fechou, não, tá? Computador não ajuda. Eu tentei achar no site aqui, agora eu não achei. Mariana está falando, ó, o período de aproveitamento já havia passado no primeiro semestre, né? Então, realmente, já tinha encerrado. Tanto é que a gente teve uns processos, né? Mas eu posso perguntar se vai reabrir, tá? Não tem problema, eu vou perguntar à Patrícia. Eu não sei se estava no site principal, Esther, essa informação. Na verdade, estava, né? Mas é porque já saiu tanta nota em cima que eu me perdi Estou aqui. tentando rastrear aqui. Mais alguma dúvida, pessoas? Deixa eu ver aqui. Sara, ok. Período de inscrição. A Ana falou, acaba hoje mesmo, então, Ana. Beleza, obrigada. Pessoal, mais alguma dúvida? É difícil ter dúvida sem ter começado, né, gente? Mas antes de começar, vocês têm ainda alguma dúvida de como vai ser? Não entendi, Marilene. Eu já tinha 20%, já tinha 20% dos dias letivos quando eu fiz a minha matrícula. Como fica a minha situação? Desse semestre, Marilene, 20% de presença? Já tinha passado 20%, então eu não entrei em contato com alguns professores ainda. Ah, tá, então peraí. Algumas disciplinas você não frequentou, é isso? Ainda, porque minha matrícula foi realizada no dia 12 ou 13 de abril. Entendi. Ô, Marilene, eu vou te pedir para você entrar em contato com esses professores, porque agora eu não sei como é que vai ficar essa questão de presença específica. Assim, claro que a gente não tem, né, 75% de presença, igual eu expliquei para vocês das atividades, mas como a sua matrícula foi posterior, né, a sua ausência começa a contar da data de matrícula. É isso mesmo, né, Esther? Tô doida não, né? Então, procure os professores, tá, que tem essa ausência já registrada para poder organizar isso, tá bom? Como sua matrícula foi posterior, tá, você tem essa justificativa de ausência, tá? Ela não abona, ela não anula a ausência, ela justifica. Você fez a matrícula, a gente já estava paralisado? Fez em abril? A gente paralisou março. Paralisou em março, né? 20 de março, 20 e pouco. Foi um dia ou dois antes depois que eu fiz a matrícula, e no outro dia, 2 dias depois, já paralisou. Ah, tá. Eu acho que o que você tem que fazer realmente é entrar em contato com os professores e ficar atento e avisar, né, aquela ajudinha de sempre, se você está na lista de chamada, né, ver direitinho, ajudar a conferir as disciplinas que você matriculou, se tá tudo certo, e frequentar normal, né, Ábia? Isso. É isso. Isso. Obrigada. Ábia. Diga, Mariana. Gente, bom dia para todos. É Mariana, apesar de aparecer Maria Angélica aí, é Mariana. É o pseudônimo. É o pseudônimo. Todo mundo está com problemas tecnológicos, né? Inclusive os professores. Exato. Não, Ábia, só para falar do caso da Marilene,
o caso dela passou pela primeira reunião de colegiado desse ano, porque seria um caso de abandono de curso, né? Porque ela cursou só uma disciplina no semestre passado. Então, a gente fez uma reunião, a primeira reunião de colegiado passou o caso da Marilene, né? Ela apresentou uma justificativa, e aí se chegou em consenso no colegiado de que ela poderia continuar no curso, a justificativa era válida. Por isso que ela fez a matrícula depois, né? Posterior. Então, os professores estão cientes, né? Como passou em colegiado, os professores estão cientes do caso. Não, então, beleza. Então, obrigada, Mariana. A pessoa, né, volta bem perdida, né, gente? Ela não sabe o que aconteceu durante o ano. Acontece. Mas, Marilene, então, procure os professores para conferir se o nome está na lista de chamada certinho, para não deixar. De preferência, manda e-mail essa semana, tá? Para não deixar começar e você perder a atividade, tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Eliane já respondeu o Daniel aí, né? O contato é dos professores. A gente vai ficar caçando vocês, gente. Então, vou pedir, hein? Olhem o e-mail institucional, gente. Por favor, não deixem passar, tá? Confira, mandem mensagem para o colega. Gente, o professor procurou, não recebi nada. Conversem entre si para vocês não perderem atividade. Porque a gente vai mandar via institucional. A gente é obrigado, inclusive, tá? A fazer pelas vias oficiais, tá? Então, fiquem atentos ao e-mail institucional, tá bom? Mais alguma questão, pessoas? Professora, eu tenho mais uma. Diga, Gabriel. Quanto ao representante discente, que a gente está sem, a gente vai ter uma eleição para eleger um novo, a gente vai ficar sem, como é que será essa questão? Eu vou perturbar a Mariana. Mariana, rodou o edital, não, né? Não, Ábia, não rodou. A gente precisa fazer com urgência, ainda não rodou. Eu vou pedir a Andresa para rodar esse edital. Vai ter, tem que ter. Então, vai ter. Eu vou solicitar a Andresa para poder fazer, porque vocês precisam, tá? É importante para vocês terem voz. É que eu estou interessado. Não sabe onde está se metendo. Mentira, a gente é super legal nas reuniões, né, Esther? Sim. Mas não, é importante mesmo, tá, gente? É importante. Com certeza. Mas eu vou mandar mensagem para a Andresa, que isso aí já estava solicitado desde o ano passado, né? Mas a pandemia botou outras prioridades no caminho, mas isso é uma prioridade agora de novo. Se, Gabriel, eu demorar muito para dar esse retorno, me cutuca lá, né, no Zap. Fala, professor, o negócio lá da edital, tá? Mas vou mandar hoje, tá na minha lista aqui. Pessoas, em relação a estágio, que acho que era uma preocupação, estágio, aula prática, ficou claro para vocês como vai seguir? Claro que eu não passei muita informação de estágio, né, mas que vai ser possível, tá? Fazer. De aula prática também, ok? Vou aderir à técnica do Rômulo. Minutos de silêncio significa consentimento, né, Esther? Pessoal, então, se não temos mais dúvidas, podemos encerrar? Tá tranquilo? Sim? Beleza, gente, agradeço muitíssimo a participação de vocês, tá? E, assim, estamos disponíveis, tá? Nós, professores, eu, coordenadora, professora, inclusive, estamos todos disponíveis, tá, gente? Não fiquem se sentindo abandonados aí, não. Procurem a gente, tá? Mandem e-mail, mandem mensagem, tá? Ficou na dúvida, não tá conseguindo? Procura, tá? Porque vai ser puxado para todo mundo. Então, não desanimem e vamos seguindo, tá? É o que a gente pode hoje, tá? E em breve a gente vai dando o retorno daqueles formulários todos para vocês, tá, gente? A gente perturbou tanto vocês com formulários, mas em breve a gente vai dando esse retorno para vocês, tá? A gente estava, o pessoal entrou de férias e aí nós estamos concluindo essas tabulações para ir passando esses dados para vocês. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. E vamos seguindo aí, que semana que vem o bicho pega de novo. Tá bom?
Um abraço para vocês, gente. Obrigado, abraço, professora. obrigada. Semana que Tchau, vem. tchau. Até.